Lisboa, 30 de abril de 1974. Álvaro Cunhal desembarca no aeroporto da Portela após mais de uma década de exílio. A ditadura caiu 5 dias antes. É acolhido por uma delegação dos militares revolucionários, além de um grupo de militantes do Partido Comunista acabados de sair da clandestinidade. Pela primeira vez aos 60 anos, o líder do PCP fala livremente em público. Da Rádio-Televisão Portuguesa, ao seu regresso ao solo pátrio, de onde saiu desde 1960. O que é que sente neste momento? Regressa a Portugal. Confiança. Confiança em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz. Cunhal emerge das sombras como o mais mítico dos resistentes contra a ditadura. Termina em triunfo a primeira etapa do programa, que muito antes ele definiu para os comunistas. Nos 11 anos consecutivos de Cunhal na prisão, antes da fuga e do exílio, deram-se profundas mudanças no movimento comunista internacional. Na União Soviética, Stalin morreu em 1953, emergindo como seu sucessor Nikita Khrushchev. A nova liderança soviética é um estímulo à tendência moderada de Júlio Fogaça, que com a prisão de Cunhal reassumiu a direção do PCP. Mas logo que se dá essas prisões, e principalmente de Álvaro Cunhal, faz-se essa reunião do Comitê Central, não é? Em que já não está Álvaro Cunhal, não é? E o Fogaça e outros que o apoiavam nessa política de transição praticamente assumem a direção ideológica do partido. Era a repetição da política de transição proposta pelo Fogaça já no tempo de Tarrafal. Que era possível começar a desligar setores do fascismo para o campo da democracia. O Cunhal e outros consideravam que era um disparate, que era um erro muito grande e discordavam. Mas éramos três camaradas, não é? Que assumimos uma posição contra a posição defendida fortemente por Júlio Fogaça. Aliás, na minha opinião, não é? O Júlio Fogaça é um dos homens que mais mal fez ao Partido Comunista Português. E alguns comentários que depois pela vida fora também fui ouvindo mostram que o Cunhal tinha as maiores reservas em relação à capacidade ideológica do Fogaça. Mas a linha de Fogaça ficou reforçada quando, em 1956, no 20º Congresso do Partido Soviético, Khrushchev denuncia a chefia de Stalin, acusando o antigo líder de práticas criminosas. Há um terremoto no movimento comunista internacional. Num primeiro momento, Cunhal e o partido preferem ignorar. Em tudo o que dizia respeito ao 20º Congresso, ao relatório Khrushchev, etc., primeiro, o relatório secreto sobre Stalin era dado como falso nessa altura dentro do partido. A nova direção do PCP nunca pôs em causa a legitimidade de Cunhal como máximo dirigente do partido. O respeito pelo líder transpareceu nas campanhas para a sua libertação, desencadeadas depois de apenas ter expirado. À dimensão portuguesa, Cunhal chegou a ser objeto de algum culto da personalidade, à semelhança do prodigalizado a Stalin. Os escritores Jorge Amado, que Cunhal tinha encontrado em Paris, e Pablo Neruda, escreveram textos glorificando o dirigente comunista português, amplamente difundidos pelo PCP. Bom, era uma coisa que nos enchia de orgulho. Tanto o Pablo Neruda, que todos admirávamos, ter escrito um poema sobre um dirigente do PCP. Mas o próprio Cunhal sempre se disse pouco à vontade com a mitologia criada à sua volta. Eu próprio, aprendiz de poeta, fiz um poema dedicado também aos dois presos, não é? E quando cheguei aqui a Peniche, um belo dia, dei-lhe o poema a ler, ele ficou todo zangado comigo e disse: pá, não posso escrever sobre outra coisa, pá, isto, que interesse tem isto? Às vezes joga-se o cunhalismo, o stalinismo, o cunhalismo, mais isto, mais aquilo. Tenham paciência, tenham paciência, tenham paciência. Não há cunhalismos no Partido Comunista Português. Após a fuga de Peniche, em inícios de 1960,
Cunhal depara-se com um panorama ideológico divergente da sua visão do mundo comunista. É preciso acabar de vez com a influência de Fogaça. O Fogaça tinha lá os seus desvios sexuais e é preso com o seu amante lá em cima, na Nazaré. Ele era homossexual, mas era lá com ele, não é? Naturalmente, nós soubéssemos, talvez tivéssemos posto nessa altura já muitas reservas, não é? E quando ele saiu da prisão, tentou-se que ele explicasse porque é que foi preso e ele sempre recusou e manteve-se e foi afastado do partido. Ele não foi expulso do partido, foi afastado do partido por se recusar a explicar as condições. Não há indicação de que ele tenha traído na polícia. Ao mesmo tempo, elimina-se a tutela dos comunistas espanhóis sobre o PCP. O PC espanhol já é liderado por Santiago Carrillo, um adepto do processo de desestalinização de Khrushchev e, por isso, suspeito aos olhos de Cunhal. Cuando Cunhal se fuga del penal, Cunhal critica porque él consideraba sin duda que la táctica del partido español era una táctica más o menos reformista. O Partido Soviético tinha adotado uma política de encarregar certos partidos em cada região de serem os tutores dos mais pequenos. E tinha muita confiança no Santiago Carrillo e, portanto, o Santiago Carrillo é que devia orientar os portugueses. E isso caiu mal, até por, talvez, reações de nenhum partido gostar de estar a ser tutelado por outro partido. Não é? Era necessário llegar en España a un compromiso con sectores burgueses, con sectores reformistas del régimen, para conseguir el cambio sin violencia, porque en España había habido una guerra civil y aquí nadie quería saber nada de repetir la misma experiencia. Como é que sai o fascismo? Sai por insurreição popular e militar ou como é que sai, não é? E, portanto, a nossa posição era a solução violenta. En una de las reuniones bilaterales, la consulta principal que se nos hacía es qué ayuda podríamos dar en el caso de que estallase una insurrección en Portugal. Y contestamos a Álvaro, si la insurrección va a ser en fechas próximas, la ayuda que podemos dar es relativamente poca. Cunhal recupera com facilidade a confiança do Comitê Central. A sua eleição para secretário-geral em março de 1961 aparece como natural e consagra uma situação de facto dentro do partido, mesmo que ele exiba relutância em assumir o lugar. Álvaro Cunhal não quis ser secretário-geral do partido durante data de anos. Apesar do partido todo e no Comitê Central estarmos a dizer tu devias aceitar tal. Não quer, não queria, não é? Porquê? Porque não queria, pronto, não é? O cargo reforça a autoridade de Cunhal no partido, o que lhe permite impor a linha política já por ele definida nos anos 40, de uma vasta coligação oposicionista para derrube da ditadura sob a liderança do PCP. É a linha que desenvolve depois de se refugiar em Moscovo. O Partido Comunista Português não se encontra isolado. As forças democráticas estão unidas numa ampla frente em que participam comunistas, socialistas, liberais, católicos, republicanos e monárquicos. A ideia da unidade de todas as forças da oposição é hoje uma tendência irresistível do movimento democrático português e podemos dizer que essa unidade, no fundamental, foi alcançada. Mas em Moscovo, Cunhal não encontra o melhor ambiente para as suas teses. Na capital soviética, prevalece a linha reformista de Khrushchev, favorável à coexistência pacífica e por isso demasiado conciliadora para com o mundo capitalista aos olhos do dirigente comunista português. Viva o internacionalismo proletário! Здравствует пролетарский интернационализм! E o Cunhal deparou-se lá com um ambiente, pelo que eu me apercebi, bastante frio em relação à retificação que ele estava a fazer. Cunhal había estado muy aislado en Portugal, en condiciones de clandestinidad muy profundas, y quizá no entendía bien, por eso,
lo que nosotros llamamos en nuestro país la política de reconciliación nacional. E um artigo que ele fez que era meramente por a situação do Partido Português e a retificação, e que não entrava por apreciações sobre a linha do Partido Soviético, foi recusado pela Revista Internacional dos Partidos, que era os problemas da paz e do socialismo, que se publicava em Praga, e o Cunhal ficou bastante ferido com isso. Mas Cunhal nunca rompe a disciplina perante Moscovo. Em 1963, emerge o maior cisma da história do movimento comunista internacional. Os comunistas chineses, liderados por Mao Tse-tung, separam-se da liderança soviética. Mao considera Khrushchev um revisionista que trai os princípios do marxismo-leninismo. Cunhal continua alinhado com o Partido Soviético. Mas nem toda a gente pensa da mesma maneira no PCP. Martins Rodrigues, fugido de Peniche com Cunhal, defende a linha radical. A ideia dele era muito pouco revolucionária e visava uma utopia de derrubar o fascismo para estabelecer uma coisa chamada democracia nacional, em que os patrões seriam bondosos, os operários seriam trabalhadores e toda a gente vivia em boa paz. Despertada a opinião de Portugal inteiro, não se fez esperar a decisão. E em breve... As primeiras divergências manifestaram-se a propósito da guerra que o governo de Salazar começa a sustentar contra os nacionalistas africanos em Angola, a partir de março de 1961, alastrando depois à Guiné e a Moçambique. De início, tanto o PCP como o resto da oposição assumem posições cautelosas face ao conflito colonial. Senti a premência de o partido se pôr imediatamente numa posição de lutar pela derrota do governo na guerra, solidariedade total com a guerrilha, e a reação da direção do partido foi muito cautelosa a esse respeito, porque temiam que uma posição radical os afastasse da reconstrução da unidade. E foi daí que transmitiram para Moscovo que eu estava muito afincado nas minhas ideias e que o Cunhal, naturalmente preocupado, mandou chamar para eu ir lá. Rodrigues viaja para Moscovo no verão de 1963. O encontro com Cunhal dá-se em agosto, numa reunião do Comitê Central. E acabámos eu a dizer que ele era oportunista, ele a ficar aborrecido comigo, e decidiram que eu ficava como membro do Comitê Central, mas já não da Comissão Executiva, e que não voltava para Portugal porque estava tão afincado naquelas ideias, podia começar a fazer trabalhos fracionistas, o que seria muito chato, e que, portanto, seria destacado para Paris para fazer trabalho na imigração. Rodrigues rompe com o PCP e funda o Comitê Marxista-Leninista Português Frente de Ação Popular, de obediência maoísta, o primeiro de muitos grupos de extrema-esquerda que escapam à direção comunista e vão afetar a sua influência no interior. Mas a aposta política de Cunhal vai revelar-se compensadora. Um golpe interno afasta Khrushchev da liderança soviética em outubro de 1964. O seu sucessor, Leonid Brezhnev, trava o movimento reformista e reforça a autoridade do partido. Cunhal fica mais à vontade no novo ambiente moscovita. Brezhnev procura disciplinar o movimento comunista internacional com a adesão do secretário-geral do PCP. A proximidade à direção soviética passa a ser a imagem de marca de Cunhal. Nosotros empezamos bastante pronto a tener problemas con la dirección soviética y Cunhal era un hombre que tenía más respeto y coincidía más que nosotros con la posición del PQS en los debates que hubo en el movimiento comunista internacional. Os esforços políticos de Cunhal concentram-se na direção da frente de combate ao salazarismo. Presta particular atenção aos exilados políticos em Argel, agrupados na chamada Frente Patriótica de Libertação Nacional. Na sua presidência, passa a estar o general Humberto Delgado. O Delgado não era um antifascista, como a maior parte ou a totalidade que havia dos exilados da Argélia. E começou a ter atitudes que eram de presidente, mas presidente reacionário. Isto não obsta a que Cunhal tenta a aproximação a Delgado, com quem chega a conferenciar em Praga em janeiro de 1964. Mas a tendência golpista de Delgado, que os comunistas acham aventureira e irrefletida, acaba por afastá-lo de Cunhal.
O delegado, por exemplo, foi falar uma vez com o Ben Bella, que era o presidente de lá, pedir-lhe um avião para vir bombardear Lisboa. Quando, em fevereiro de 1965, o delegado decide entrar em Portugal, atraído pela polícia política a uma armadilha, o divórcio com Cunhal já se encontra consumado e, na verdade, o general está totalmente isolado no seio da oposição. O assassínio do general e da sua secretária por um comando da PIDE apenas culmina esse isolamento. Em Moscovo, o líder comunista português vive num bloco de apartamentos para altos funcionários comunistas, construídos e cedidos pelas autoridades locais. O exílio soviético de Cunhal e outros dirigentes comunistas obriga a realizar o 6º Congresso do PCP em território da URSS. O conclave, que tem lugar em Kiev, na Ucrânia, em agosto de 1965, aprova as teses estratégicas de Cunhal, já explanadas em abril do ano anterior, no extenso documento intitulado Rumo à Vitória. O PCP teria condições para atrair para o seu lado e mobilizar uma parte das Forças Armadas que, essas, enfim, em conjugação com o povo sublevado, deitariam a ditadura abaixo. A excessiva distância de Portugal dificulta as ligações e o acompanhamento da situação interna. Por isso, Cunhal instala-se em Paris nos primeiros meses de 1967, embora continue em deslocações frequentes pelos países da órbita soviética, participando em congressos e outras reuniões magnas. Na capital francesa, o secretário-geral do PCP tem mais facilidade em receber os quadros comunistas idos de Portugal, como Carlos Brito. Também me preveniu. Pronto, pá, os choques, bom, aquilo não é bem, que a gente muitas vezes idealiza e tal. Em 1968, o dirigente comunista checo, Alexander Dubček, anuncia a chamada Primavera de Praga, um processo de abertura com a introdução de algumas liberdades e a admissão de outras forças políticas. A Primavera de Praga causa ondas de choque por todo o mundo comunista. Brezhnev encontra-se com Dubček em Bratislava e correm rumores de que as tropas soviéticas poderão invadir a Checoslováquia para por ter má experiência. Em Paris, Cunhal parece tolerar as reformas checas, mas a emissora radiofónica do PCP, instalada na Roménia, toma posições ortodoxas. A Rádio Portugal Livre, a rádio do partido, começou a fazer uma campanha completamente desenfreada contra a situação na Checoslováquia. E eu alertei o Cunhal para aquilo que estava a acontecer na rádio. Era, de facto, uma situação de preparação psicológica de uma intervenção. O Cunhal, e face a isso, e a meu pedido, escreveu uma carta para a rádio a tentar acalmá-los. Mas poucos dias após o encontro de Bratislava, em agosto de 1968, tropas soviéticas e de países aliados invadem a Checoslováquia e põem um fim violento à Primavera de Praga. Cunhal recua. Que no dia em que se deu a intervenção, eu tinha um encontro no Metropolitano Nation com o Cunhal e ele não me apareceu ao encontro. E quando cheguei à minha casa, o Álvaro Cunhal estava lá à minha espera. Tinha tido um encontro de emergência com o embaixador soviético, que lhe explicou as razões por que tinham intervido na Checoslováquia. E lembro-me de lhe ter perguntado se as razões eram razões poderosas. E ele disse, sim, estou perfeitamente convencido que eles, os camaradas soviéticos e os outros países tiveram necessidade de intervir. A linha do partido foi um bocadinho diferente de todos os partidos comunistas. O PCP não apoiou incondicionalmente, portanto, a intervenção soviética, não é? Eu disse que não compreendia que se mudasse de posição sem apresentar razões e factos que pudessem sustentar uma tal alteração. E ele, à altura, disse-me, mas tu conheces outra alternativa? Achas que o partido está em condições de sobreviver se perder o apoio dos nossos camaradas soviéticos? As reservas que o Cunhal põe desde o início, em muitos aspectos são mantidas sempre. E tanto assim que há publicações soviéticas que enunciam os partidos que se solidarizaram, portanto, com a intervenção, e o PCP não é citado. E ele, com nuance, começou a manifestar apoio à intervenção. Um mês depois estava a justificar a intervenção. Um mês depois estava a admitir que a independência tinha limites dos partidos comunistas desses países. O drama dele era ter consciência, por um lado, desses problemas e, por outro lado, ser incapaz de encontrar um outro rumo da autonomia para o Partido Comunista.
Cunhal fica marcado pela aproximação à liderança de Brezhnev. É um dos dirigentes comunistas estrangeiros mais respeitados e apreciados em Moscovo, onde sobe à tribuna de honra em todos os momentos solenes, seja na celebração dos 100 anos de Lenin, em 1970, seja no 24º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1971. A agudização da questão colonial leva o PCP a desencadear ações violentas, mas a opção não é fácil. O Álvaro Cunhal meteu travões quando alguns dirigentes começaram a fazer muita força para o lançamento de uma organização armada. No PCP havia muitas dúvidas e havia opiniões contrárias sobre a bondade da realização destas ações e da criação de uma outra frente de luta. A partir do momento em que não só a necessidade dessa solução se tornou mais clara, mas também apareceu uma estrutura com condições de direção política e militar que davam garantias de correção no trabalho e de não aventureirismo, ele se calcionou a ideia. Quando se começa a preparar um grupo armado autónomo no interior do PCP, Cunhal ainda se encontra em Moscovo, mas a formação militar é dada num país aliado aos soviéticos. Foi em Cuba, concretamente. Eu segui daqui para Moscovo, fui dirigido para o hotel do partido. No dia seguinte, apareceu o Manuel Rodrigues da Silva, com mais duas pessoas, que eram, efetivamente, Francisco Miguel e Álvaro Cunhal, e era patente o seu aspecto carismático e de líder, e uma pessoa com um aspecto bastante vigoroso, simultaneamente afável, sedutor, podíamos dizer, pelo seu aspecto, e que se via ser uma pessoa com grande à vontade e traquejo político. A Ação Revolucionária Armada, estrutura bombista do PCP, inicia a sua vaga de atentados em outubro de 1970. A ação mais espetacular tem lugar 5 meses depois, com a destruição de 16 helicópteros e 11 aviões na base aérea de Tancos. Estavam aqui umas 30 aeronaves, todas enfaixadas umas nas outras. A operação tinha duas condicionantes que não podiam ser desobedecidas. Uma delas era que ninguém podia ficar magoado. E nós sabíamos que atrás da parede dormiam soldados. A outra é que o que estava aqui era para ficar tudo estragado. Correu tudo como nós queríamos que corresse, que era não magoar ninguém e estragar o máximo possível. A ARA existe porque o Cunhal achou que estava de acordo que ela existisse e trabalhou para que ela existisse. Mas julgo também que terá sido decisiva a opinião dele, como é óbvio, para a decisão do fim das ações. Conto para levar a cabo tão árdua missão com a colaboração da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa, através dos quais podem... Vive-se já então no período de Marcelo Caetano, que substituiu Salazar à frente do governo em 1968. Cunhal terá concluído que a ARA prejudicava o relacionamento do PCP com forças mais moderadas, numa altura em que se agrava a crise do regime. Essa colaboração foi consagrada nas eleições de 1969 para a Assembleia Nacional, com a criação da Comissão Democrática Eleitoral, que o PCP hegemoniza, fiel à sua prática em organizações frentistas. A plataforma oposicionista mantém-se ativa no 3º Congresso da Oposição Democrática, em Aveiro, em abril de 1973, que termina com uma carga policial sobre os participantes. Em março do ano seguinte, Cunhal encontra-se em Paris com Mário Soares, agora líder do recém-formado Partido Socialista, para discutir ações comuns contra o governo de Caetano. Um mês depois dá-se, porém, o golpe militar do 25 de abril e o colapso da ditadura. O MFA, Movimento das Forças Armadas, toma conta do país. Os acontecimentos dão razão à tese de Cunhal sobre o envolvimento da tropa no derrubo do regime. O PCP abandona a obscuridade para acolher triunfalmente o seu líder no regresso a um país livre.
Na Portela, também Soares saúda Cunhal. Acabo de chegar e dentro em pouco terei contacto junto com os meus camaradas com o Movimento das Forças Armadas e junto à Salvação Nacional. Alguma vez tinham abordado a hipótese em conjunto de um movimento desta natureza haver algum programa imediato de trabalho? A pergunta prefiro não responder. Para a nação portuguesa, o que é que tem efetivamente a dizer relativamente mesmo àqueles que não são comunistas? Neste momento, o futuro do nosso país está na mão de todos os portugueses que desejam pôr definitivamente fim aos restos do fascismo e assegurar ao nosso povo a independência, a paz e a liberdade. Qual é a sua maior preocupação neste momento? A maior preocupação é que não tenhamos a força bastante para nos sabermos unir, para sabermos unir o movimento das Forças Armadas e o movimento popular e tornar impossível o regresso ao nosso país dos métodos, dos processos que tiranizaram o nosso povo durante mais de quase 50 anos. Logo que chegou mesmo a Lisboa, falou na necessidade, digamos, da unidade entre as Forças Armadas e o povo. Cunhal é um dos criadores desta concepção, da Aliança Povo-MFA, e é um dos seus mais firmes defensores. O Partido Comunista esteve sempre próximo da ala progressista do MFA, porque nós tínhamos ideias semelhantes no que respeita ao futuro do nosso país, etc. Mas nós não éramos uma facção do Partido Comunista dentro do movimento das Forças Armadas. A ideia não é nada o PCP saltar o poder, mas, naturalmente, é o PCP ganhar posições dentro do movimento militar e através dos militares do MFA, também ganhar posições no próprio poder, mas isso era o que todos faziam. Em Lisboa, a primeira diligência do líder comunista é ir ao Palácio da Cova da Moura, onde estão os militares golpistas, para cumprimentar o general António Spínola, presidente da Junta de Salvação Nacional e próximo presidente da República. A fama precede Cunhal. E há um camarada meu que é entusiasmadíssimo, ele rompe na Cova da Moura, para a sala onde eu estava, para me gritar, exultante, vocês sabem quem é que está a chegar a Santa Apolónia, o Álvaro Cunhal. Mas quem é esse gajo? Quem é? Não sabe quem é o Álvaro Cunhal, pá. Não, nunca ouvi falar, pá. É o secretário-geral do Partido Comunista. E logo nas celebrações do 1º de maio, o líder comunista homenageado por Soares recebe consagração nacional. Permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal e o saúde como um grande resistente. Camaradas, se alguém queria saber quais eram os sentimentos, qual é a vontade, quais são os objetivos do nosso povo, hoje, este dia, deu a resposta. Para construir a aliança aos militares revolucionários, Cunhal cultiva contactos com os oficiais mais destacados do novo poder. Ernesto Melo Antunes, ideólogo do movimento militar, Otelo Saraiva de Carvalho, Spínola ou o general Francisco da Costa Gomes, o número 2 da Junta. Ainda é muito cedo para fazer a história. Mas tínhamos um acompanhamento muito próximo. Portanto, posso dizer que o Melo Antunes foi uma pessoa sempre muito próxima de nós. Eu sei que ele me visitou umas 3 ou 4 vezes, no máximo, no Copcom. Foi para fazer uma análise política da situação e para, de alguma forma, tentar influenciar-me no sentido que ele considerava politicamente correto, pelo menos segundo os desígnios do Partido Comunista Português. Conquistar as Forças Armadas, ou uma parte das Forças Armadas, ou conquistar a cabeça dos militares, e neste caso concreto, dos seus principais ativistas, neste caso dos elementos, os capitães do movimento das Forças Armadas, era um elemento decisivo para o percurso da Revolução. O PCP passa a ser um dos partidos que sustentam o regime revolucionário, com o PS de Soares e o PPD de Francisco Sá Carneiro. Cunhal entra no Executivo como ministro sem pasta, no primeiro governo provisório, tendo como primeiro-ministro Adelino da Palma Carlos, seu antigo professor em Direito.
no segundo governo provisório, semanas depois, sob a responsabilidade de Vasco Gonçalves. E quando Spínola tenta reforçar a sua autoridade sobre os militares revolucionários, apelando à maioria silenciosa, Cunhal está na primeira linha da contestação ao general e à manifestação que lhe é preparada. Todos os ministros estavam contra a manifestação da maioria silenciosa e o Dr. Valdo Cunhal tomou uma posição mais frontal e mais forte, mais firme, dizendo que, da minha parte, eu vou fazer tudo para que essa manifestação não se realize. Sem manifestação, Spínola é derrotado e obrigado a demitir-se, sendo substituído por Costa Gomes. Para Cunhal é uma grande vitória política que consolida o seu peso no terceiro governo provisório, também dirigido por Vasco Gonçalves. O PCP multiplica o recrutamento de militantes e Cunhal chama para o seu gabinete jovens comunistas com formação técnica. Lembro-me perfeitamente, como se fosse agora, da primeira pergunta que ele me fez, se sabia escrever, se sabia alguma coisa de direito, e eu disse que tinha tirado o curso. Ele disse, mas não foi essa a pergunta que eu te fiz. Portanto, pareceu-me uma pessoa, no primeiro contacto, a primeira vez, tremendamente cativante, tremendamente surpreendente, para quem está habituado a um tipo de dirigente mais, digamos, mais austero. Cunhal não apela à Revolução Socialista, mas apenas à consolidação do novo regime, falando do PCP como partido do poder. Em nome da estabilidade, condena até as greves espontâneas ou acicatadas pela extrema-esquerda, que abalam as estruturas económicas um pouco por todo o lado. O partido insiste em que, na situação atual, a multiplicação de greves não serviria dos interesses dos trabalhadores e que, por isso, salvo casos muito especiais, só depois de esgotadas outras formas de luta, só em último caso, se deve recorrer à greve. O unido jamais será vencido. O grande objetivo era consolidar o fim da ditadura e a instauração da democracia. Naturalmente que havia sempre a perspectiva mais distante ou mais próxima, o objetivo do socialismo. Num esforço para suavizar a sua imagem, o PCP realiza um congresso extraordinário logo em outubro de 1974, onde a principal decisão consiste em retirar do programa político a expressão ditadura do proletariado. Cunhal tranquiliza, porém, os militantes. Não se deve atribuir ao facto qualquer significado ideológico. A principal razão dessas alterações é que algumas expressões não são entendidas geralmente com o sentido que nós lhes damos. Nada alteramos nos nossos conceitos, na nossa doutrina e na nossa estratégia. E que isto fique claro para evitar equívocos. O conceito de ditadura do proletariado era, de facto, um conceito que não ajudava à democracia. Mas a fidelidade aos princípios e à doutrina, não só Álvaro Cunhal, como a direção do PCP, se mantinha firme na convicção de que a ditadura do proletariado era um instrumento, era um objetivo necessário para a passagem, digamos, daquilo que era considerado a democracia burguesa para o socialismo. O plano de intervenção que nos propomos é um plano relativamente contido, não é? Consolidação da democracia, portanto, aliança com os militares, portanto, nós não defendemos, por exemplo, na altura, a nacionalização de toda a banca. Mas nos primeiros meses de 1975, a situação depressa se radicaliza. O PCP influencia os chamados militares gonçalvistas, que tentam alargar e consolidar posições no aparelho de Estado. Largos setores da economia são nacionalizados, sob o aplauso dos comunistas. A figura de Cunhal torna-se conhecida no estrangeiro, onde simboliza a radicalização revolucionária de Portugal. O que preocupa as chancelarias ocidentais é a sua ligação à liderança soviética. O secretário-geral do PCP visita com regularidade Moscovo e as capitais de outros países da órbita soviética. É recebido pelos principais dirigentes, como o presidente Nikolai Podgorny em Moscovo ou o líder da Alemanha Oriental, Erich Honecker, em Berlim-Leste.
Cunhal participa em congressos ou conferências de partidos comunistas no poder, onde, além de Brezhnev, se cruza com líderes como o romeno Nicolae Ceausescu ou o cubano Fidel Castro. Nos corredores, os quadros orgulham-se de poder trocar palavras com Cunhal e alguns pedem autógrafos. Outros partidos comunistas europeus começam a distanciar-se de Moscovo, adotando a fórmula do chamado eurocomunismo, que aceita as regras do jogo democrático. Mas a ortodoxia do PCP é tida no Ocidente como via para o aumento da influência soviética não só em Portugal, como nos novos países africanos que se soltam no colonialismo português. Teme-se até a subida do PCP ao poder, afetando o equilíbrio geoestratégico dos grandes blocos liderados por Washington e Moscovo. Anima-nos e reforça-nos. Acatando o jogo democrático, Cunhal aceita as eleições de 25 de abril de 1975 para a Assembleia Constituinte, mesmo havendo dentro do partido quem queira outra coisa. A posição oficial foi sempre, e essa foi a posição do Cunhal, eu posso testemunhá-lo, foi sempre a de respeitarmos o compromisso das Forças Armadas. Os comunistas depositam esperanças num bom resultado eleitoral que corresponde à sua dinâmica na rua. São, porém, apenas o terceiro partido com 12,5% dos votos, muito longe dos quase 38% da força vencedora, os socialistas de Soares. Cunhal não esconde a sua decepção. Mas já pode-se dizer que a votação indica que o povo português optou por uma perspectiva de democracia e socialismo. Portanto, no geral, assim se pode afirmar. Entretanto, como é sabido, o meu partido tem contestado a situação democrática existente em vastas regiões. Dentro do meu partido há regiões do país muito importantes, na parte do norte, ilhas, onde não existe uma verdadeira situação democrática. Dentro do movimento das Forças Armadas, nós pensávamos que o Partido Comunista teria um peso maior do que teve, de facto, nas eleições. Mas Cunhal não vê os resultados como um aviso do eleitorado. No verão de 1975, os comunistas e os militares revolucionários empreendem a fuga para a frente. Hoje, pois, este problema, sem dúvidas nenhuma, só há duas alternativas. Ou se está com a revolução, ou se está com a reação. Não há terceiras vias, nem há neutros aqui. O país polariza-se e fala-se na iminência da guerra civil. Organiza-se uma reação violenta à presença dos comunistas, sobretudo a norte do Tejo. São assaltadas, vandalizadas e incendiadas sedes do PCP. Militantes seus são agredidos e até mortos. O próprio Cunhal é ameaçado num comício em Alcobaça. Eu estava em Lisboa e fui um dos muitos milhares de pessoas que, ao receberem a notícia de que havia um comício do PCP em Alcobaça, que estava lá o Álvaro Cunhal e que o comício estava sitiado, estava cercado por um cordão de reacionários que estavam com disposição para tudo, que fizemos um cerco aos cercantes, aos sitiadores. Também havia muito quem quisesse logo fazer ali um cerco mais ativo. Isso teria feito correr sangue, podia ter sido o rastilho de uma situação trágica para o país. Felizmente que a direção do partido conseguiu dominar a situação. As forças moderadas ganham ascendente a partir de setembro, com o afastamento de Vasconcelos. Apesar do recuo da sua área política, Cunhal mantém-se no novo elenco governativo. No princípio de novembro, num frente-a-frente televisivo, Cunhal e Soares mostram a impossibilidade definitiva da reconciliação da esquerda, uma fratura que atravessa todo o período revolucionário. Há regiões onde há bandos fascistas, poder local fascista, milícias fascistas de caceteiros, não é? Que perseguem os democratas, que ousam ler tal ou tal jornal da esquerda. Tem o hábito, que a meu ver é um mau hábito, de classificar as pessoas em progressistas e em reacionárias. Eu não acredito que sejam socialistas nas primeiras filas de uma manifestação a dizerem, pois, Cunhal para a fogueira, por exemplo, Cunhal para a Sibéria. Isto não devem ser socialistas, isto devem ser elpistas, de certeza. Porquê é que o Partido Comunista suscitou, pela sua ação própria, pela sua ação durante estes meses, essa vaga de fundo do povo português contra a política do Partido Comunista? É que nós queremos liberdades e queremos socialismo. Mas o Partido Socialista quer liberdades, mas socialismo é que não quer. E podemos dizer que de socialismo nem quer o cheiro. Poucos dias depois, o PCP organiza mais uma prova de força. Os trabalhadores grevistas da construção civil cercam a Assembleia Constituinte e sequestram os deputados por uma noite. À saída, aplausos para os parlamentares comunistas, insultos para quem está à sua direita.
Logo a seguir, tudo indica que Cunhal recusa embarcar na aventura insurrecional dos paraquedistas em 25 de novembro. A nossa operação não pode ser considerada de maneira nenhuma uma operação política, é uma operação militar para a resolução dos problemas dos paraquedistas. António Vilarigues, filho do dirigente comunista Sérgio Vilarigues, controla a célula do PCP no Regimento de Comandos da Amadora, chamado a combater a rebelião. Para nós, tratava-se de ações da esquerda militar, tudo bem, mas acho que nas quais o partido não estaria envolvido, pelo menos essa orientação não foi dada. Não, foi PC. Foi um grupo de oficiais, ligado ao povo. Não é do PC, ou alguns deles militantes do partido. O PCP não estava metido diretamente nessa situação, para nós isso era claro, aqui dentro do regimento. Pronto, como não havia orientação, decidimos não intervir, aguardar a evolução dos acontecimentos. O partido é capaz de não ter tomar conhecimento do assunto, mas apoia com massas, se houver caso disso, e essas massas nunca chegam a atuar. Se não fosse a posição do partido, tinha havido um grande e enorme banho de sangue. Tanto bem que nos explicou Álvaro Cunhal o que é que se ia passar, e deve ter dado contrapartida ao Álvaro Cunhal. Se vocês tiverem vizinhos a não se meterem nisto, garantimos que o Partido Comunista não é cilindrado naquilo que nós fizemos. O que não quer dizer que no partido não houvesse quem lhe saltasse o pé para a aventura. E é isso que eu considero que aí a posição do Cunhal foi muito importante. Você realizou as missões com o mínimo de perdas. Obrigado. Muito obrigado. Os militares moderados ganham a batalha e, pela voz de Melo Antunes na televisão, o PCP mantém-se legal, apesar das pressões em contrário. A participação do Partido Comunista Português na construção do socialismo é indispensável. Mas o 25 de novembro, com a normalização democrática que introduz no país, assinala o fim das aspirações de Cunhal à conquista do aparelho de Estado. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. O líder comunista sabe que doravante o PCP se vai limitar ao jogo eleitoral. Pode ambicionar no máximo ser parceiro menor numa aliança com o PS. Só que Soares não lhe dá ouvidos e o PCP acaba por fazer do líder socialista o seu grande adversário. Cunhal anuncia mesmo que os comunistas nunca votarão em Soares na sua candidatura a Presidente da República em 1986. O erro maior que nós cometemos é, digamos, anunciar que jamais votará no Mário Soares. Apesar de, na altura, se terem mandado algumas objeções na Comissão Política, no sentido de dizer, isto em política, dizer desta água não beberei é uma coisa que se deve ter cuidado e tal. Mas o Cunhal dizia, mas este é todas as afirmações que eu faço nos comícios, é aquela que é mais calorosamente aplaudida, é aquela que as massas querem, etc. E era realmente. É por isso a custo que Cunhal, à falta de alternativa, é obrigado a apelar ao eleitorado comunista que vota em Soares contra o candidato da direita, Diogo Freitas do Amaral, na segunda volta das presidenciais. Uma viragem feita em congresso extraordinário, num discurso que entra para a história. O que os comunistas têm agora a fazer é convencer os trabalhadores, convencer os eleitores. Se for caso disso, que não leiam o nome de Soares, que não olhem para o seu retrato, mas que marquem a cruz no quadrado que está à frente desse nome e desse retrato, ou seja, o que está em segundo lugar, por baixo do retrato e do nome da Freitas do Amaral. Mas um abalo ainda mais profundo na liderança de Cunhal surge com as transformações operadas na União Soviética. Morre primeiro o seu grande aliado Brezhnev em 1982. Cunhal participa em Moscou no funeral, tal como no do sucessor Yuri Andropov, 2 anos depois. Por fim, sobe ao poder Mikhail Gorbachev em 1985. Gorbachev não é um desconhecido para Cunhal e os comunistas portugueses. 2 anos antes, chefiou a delegação do Partido Soviético ao 10º Congresso do PCP no Porto. Pode, pois, não ter sido surpresa para Cunhal o anúncio em Moscou por Gorbachev do processo de abertura política, a que chama Perestroika. A Perestroika vai abalar as certezas imutáveis que os comunistas portugueses cultivaram e defenderam durante décadas. A Perestroika criou uma situação de abertura.
e muitos de nós empreendemos o debate de muitos problemas internos do PCP. Predominantemente queríamos que fosse possível, e de acordo com os estatutos do PCP, discutir nos nossos organismos e também no Comitê Central, quem era do Comitê Central, discutir abertamente toda a nova situação que surgia. Inicialmente não prevíamos, não julgávamos possível que fosse o desmanchar da feira. Durante um certo período, muitos de nós convencemos que havia eventualmente um novo fôlego do comunismo. Cunhal deixa de ser o protegido Moscovo. Gorbachev promove reformas a um ritmo que o secretário-geral do PCP não consegue acompanhar. O distanciamento é inevitável. Algumas das ideias boas agora já vieram tarde demais. Pronto, mas eu creio que todos nós queríamos acreditar, porque todos nós percebíamos isso, que aquilo havia ali um grande problema para resolver. A orientação que está a ser seguida na União Soviética não põe em causa o sistema socialista. Ao contrário, mostra as potencialidades do sistema socialista. E mostra as potencialidades de um sistema, de uma organização, de uma sociedade que pode constantemente examinar as suas deficiências, os seus erros, as suas fraquezas e encontrar as correções necessárias para continuar o processo. Discutimos sempre, eu e muitos dos outros militantes que depois acabaram por sair, nos nossos organismos, no Comitê Central, de acordo com as regras da Casa, com toda a lealdade, mas com o levantamento de dificuldades e, em seguida, de acusações, tornaram absolutamente impossível a discussão. Em 1989, dá-se um golpe profundo no que resta do movimento comunista internacional, com a queda do Muro de Berlim. Ao mesmo tempo, caem também os velhos dogmas do marxismo-leninismo. Cunhal ainda tenta adaptar-se. Publica o livro O Partido com Paredes de Vidro e admite falhas no sistema. Havia muita coisa que estava mal. Havia muita coisa que se reconhece que não correspondia ao ideal dos comunistas. Mas há uma coisa que não mudou, enfim, que é o objetivo da construção de uma sociedade nova. Uma sociedade em que não haja exploração capitalista, em que não Dentro do PCP, porém, é a intransigência. A perestroika estimula a contestação de muitos militantes, sobretudo da área intelectual, que pedem reformas políticas no partido. São os casos de José Luís Judas, José Barros Moura, Vital Moreira, José Magalhães ou Zita Seabra. Cunhal dialoga, mas não cede. Há pessoas que voltam o bico como algumas aves para de onde sopra o vento. Nós, os comunistas portugueses, nunca nos habituámos a voltar o bico para de onde sopra o vento. Cunhal, a partir de certa altura, não quis aceitar a realidade do mundo e, portanto, não aceitou. Cunhal manteve não apenas aquela ideia legítima de contrariar ideias pessimistas, porque essas não ajudam a lutar e não ajudam a entusiasmar. Mas a partir de certa altura isso já não é possível. E Cunhal contrariava esses relatos e essas avaliações porque já não queria ouvir o verdadeiro estado da situação. A dissidência transforma-se em prática ritual do partido, culminando em expulsão ou resignação. Mas a liderança de Cunhal não é eterna. Em 1990, já a caminho dos 80 anos, é operado um aneurisma no Centro de Cardiologia de Moscovo. Enganou-se, porém, quem viu aí o fim da sua carreira política. Depois da operação, ele vem ainda mais convencido de que está ainda, que tem condições para continuar. No ano seguinte, em Moscovo, uma tentativa de golpe de Estado abala a direção de Gorbachev, que deixa a liderança do Partido Comunista e assiste à desagregação da União Soviética. Logo a seguir, cede a presidência russa ao seu rival Boris Yeltsin. O regime comunista é declarado extinto no país, a que anos antes Cunhal tinha chamado o Sol na Terra. Não admite a dúvida face à monumentalidade do que está a acontecer. Agora é a primeira vez que eu estou absolutamente de acordo consigo. É que não apenas admito, mas a tenho. Porque se houvesse, enfim, uma reflexão de algum homem que neste momento não tivesse dúvidas, perguntar-se-ia se havia reflexão. Eu creio que, perante o que se passa no mundo e o que se passa no nosso próprio país, tem que haver dúvidas, tem que haver interrogações. Tem que haver reflexão que leva a modificar o pensamento anterior. É o fim de uma época e também para Cunhal, cuja idade o força a preparar a sua sucessão à frente do PCP. A escolha recai sobre Carlos Carvalhas como solução de compromisso entre as várias sensibilidades internas. Aos militantes, Cunhal pede fé no futuro.
As gerações passam, o testemunho é transmitido e o PCP continua, como sempre, grande partido comunista que foi e quer continuar a ser. O abandono do cargo de secretário-geral dá-se em dezembro de 1992, no 14º Congresso do PCP. No seu discurso de despedida, Cunhal promete continuar a lutar até ao último fôlego. Que se desiludam aqueles que cuidam que um comunista, porque as leis da natureza lhe encurtam o futuro pessoal, deixe de intervir e de lutar. Muitos camaradas que temos presentes na nossa memória assim o mostraram. E creio ser motivo justo de alegria íntima de um comunista poder dizer que continuará lutando com os seus camaradas e o seu povo enquanto tiver um sopro de vida. Ele ainda durante um período ele pensa que ainda estaria em melhores condições do que o sucessor. Cunhal é então um avô com netos dados por uma filha que teve aos 48 anos. Mas a reforma da liderança do PCP não a reforma da política e o peso da sua influência no partido continua a fazer-se sentir. Ele sempre sonhou com travar esta última batalha. Ele, muitos anos antes, dizia, não penses, se um dia que eu vir que o partido está ameaçado, eu mesmo já ainda ter forças e energias bastante para levantar a bandeira dos princípios do partido. Ao mesmo tempo, Cunhal revela a sua faceta literária e artística que ao longo da vida foi cultivando quando pôde. Em especial, quebra de vez o mistério de Manuel Tiago, o autor de Até Amanhã, Camaradas, e de outros romances sobre o cotidiano dos militantes comunistas. Neste momento, não é, se confirma, digamos assim, aquilo que muitas vezes tem sido afirmado, ainda com dúvida, com interrogação, é que o autor do Até Amanhã, Camaradas é o Álvaro Cunhal. Escrito na prisão, Até Amanhã, Camaradas, relata com realismo a dureza da clandestinidade no Portugal dos anos 40. O clímax da narrativa é a cilada montada pela polícia a um funcionário do partido. Ao chegar a um apiadeiro ferroviário para um encontro conspirativo, o protagonista sente-se vigiado por agentes da polícia política. O militante insiste na reunião marcada. Ao descobrir que o seu contacto não está em casa, percebe a armadilha em que caiu, mas tem de cumprir o seu destino. É abatido pelo chefe da brigada sem poder disparar a sua pistola. Enquanto o PID lhe despeja um carregador, engole as páginas da agenda de contactos até as forças se esvaírem. Escreve o narrador. O papel que morde sempre e sempre tem agora um sabor a terra e a sangue. Aos companheiros de prisão em Peniche, Cunhal pediu comentários acerca do texto. Achava que a história era uma história gira, e é gira, mas gostava que as personagens tivessem mais íntimo, mais interior, digamos assim, não é? E ele concordou, não sei até se a versão atual corresponde à versão que eu li ainda aqui em Peniche. Para Cunhal, o valor da produção literária e artística passava necessariamente pelo seu conteúdo social. Mas mesmo no partido, nem toda a gente aceita essa ideia. Houve uma altura em que o Álvaro disse mal de romance policial. Ele disse, não, nem gente líder bons romances policiais. E eu vou alto até ler bons romances policiais. Quando descobrires um romance policial bom, ele diz, exemplos de romances policiais bons. Eu disse, 6 homens mortos, vários, antes quase 6 homens mortos. Eu disse, isso é muito bom que é cá na biblioteca. Vou requisitar ler os 6 homens mortos, sim senhor. Então lê. Chegou ao fim, ele disse, acabei e quer discutir. Não quer. Em nome da intervenção social, Cunhal sempre defendeu a militância intelectual em detrimento da diletância intelectual. Os seus artigos sobre a matéria causaram controvérsia, mas a polémica com os intelectuais sempre estimulou o líder comunista. E ainda me lembro do António Sérgio, que era um homem com certas ambições que nós não discordávamos fortemente, não é? Mas o Sérgio, a certa altura, na redação do Diabo, nós éramos jovens, e o Sérgio estava a perorar aos jovens, não é? E diz assim uma coisa para nós. Sim, vocês, o que é que pensam? Não se pode pensar numa revolução sem que o povo esteja todo educado. Porque, como calculais, não se pode chegar ao cálculo integral sem se resolver a raiz quadrada. E nessa altura o Álvaro diz, olha professor, se calhar temos que resolver primeiro o cálculo integral e depois vamos resolver a raiz quadrada.
Lembro-me de um artigo que nunca me esqueci. Um certo tipo de intelectuais contra o ver um umbigo. Na revista republicana Seara Nova, Cunhal invocou um verso de José Régio para denunciar os intelectuais que adoram o próprio umbigo. O texto originou a resposta do visado e contra-resposta do Cunhal numa polémica que abalou a intelectualidade nacional. Mesmo na prisão, Cunhal manteve a defesa e difusão das mesmas ideias sob pseudónimo. Aparece na Vértice o ensaio, as 5 notas sob forma e conteúdo, assinado por um senhor, António Val, mas rapidamente se começou a dizer é o Cunhal, é o Cunhal. O artigo originou nova polémica com protestos do compositor Fernando Lopes Graça e do escritor Mário Dionísio, que se tinham temporariamente afastado do PCP. Por atração ou oposição, Cunhal exerceu considerável influência no meio intelectual português, lançando temas de debate que se mantiveram durante décadas. Uma das mais eficazes formas de defender o compromisso de intelectuais, escritores e artistas foi através de passeios de barco no Tejo, no início dos anos 40. Aí conviveu com muitos intelectuais, filiados ou meros simpatizantes. Foi nessa zona do país que se deram os passos mais importantes para a criação de uma certa base social do movimento neorrealista. Participavam nas viagens fluviais figuras como Lopes Graça, o matemático Bento de Jesus Caraça, ou os escritores Alves Redol, Manuel da Fonseca e Soeiro Pereira Gomes. Estavam lá também quadros comunistas e pessoas próximas, além de Cunhal e Dias Lourenço, Piteira Santos, Cândida Ventura e Inácio Fiadeiro e a mulher Stella, depois casada com Piteira Santos. Toda uma geração intelectual que bebeu as ideias de Cunhal. Também no desenho, Cunhal pôs em prática as suas teorias sobre o envolvimento político da criação artística. O líder comunista teve um irmão mais velho que era artista plástico e morreu jovem. Talvez essa influência tenha determinado a sua paixão pelo desenho. Em 1935, aos 22 anos, Cunhal publicou os seus primeiros desenhos, ilustrando contos no jornal infantil O Gaiato, onde também escreveu. 5 anos depois, para um tema mais sério, produziu a capa e as ilustrações da primeira edição de Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, obra de referência do neorrealismo português. Paguei-lhe 700 paus da capa e dos desenhos. Na prisão, onde esteve 8 anos em isolamento, Cunhal aprofundou a técnica de desenho e dedicou-se a uma produção mais intensa. No exterior, alguns dos seus trabalhos, sem qualquer assinatura, vendiam-se como postais ilustrados. Testemunho iconográfico de uma visão otimista da história. Para Cunhal, perdido tudo o resto, ficará sempre o sonho. Para uma pessoa que intervém na política, intervém na transformação da sociedade, o sonho é uma fase inicial. Porque mesmo na história da humanidade, o homem começou por sonhar. Mas sonhar tendo também a convicção de que esse sonho não era realizável. Ficava como uma aspiração muito viva, mas não realizável. Depois, através dos anos, podemos dizer dos séculos e até dos milénios, além do sonho, vem muitas vezes a explosão da revolta, da indignação em relação às injustiças. Depois vem a utopia, ou seja, um sonho já concretizado num ideal, mas um ideal não realizável também, por isso se chama utopia. Depois transformou-se a utopia num projeto, não apenas numa ideia irrealizável, mas num projeto que se admitiu que pudesse ser realizado. Onde quer que desapareçam partidos comunistas, os trabalhadores e os povos acabarão por criá-los de novo, com esse ou com outro nome.
alguém queria saber quais eram os sentimentos, qual é a vontade, quais são os objetivos do nosso povo, hoje, este dia, deu a resposta. Depois veio a utopia, ou seja, um sonho já concretizado num ideal, mas um ideal não realizável também, por isso se chama utopia. Depois transformou-se a utopia num projeto, não apenas numa ideia irrealizável, mas num projeto que se admitiu que pudesse ser realizado.